Oi, estamos em mais um episódio do Emocional Cast. Hoje eu tenho um convidado muito especial, o Eric. Estou muito feliz, muito obrigada por você estar aqui, por ter aceitado meu convite para falar um pouquinho das tuas aventuras na vida aí, do que você faz. Eu fico muito feliz e grata por ter aceitado e estar aqui compartilhando com todo mundo a tua experiência. Eu que agradeço, Luana. É um baita prazer estar aqui contigo. E me sinto honrado também pelo convite para poder contar um pouquinho da minha trajetória para você, agregar a tua audiência de alguma forma, inspirá-la, né, também com a minha história e poder bater esse papo gostoso que a gente vai bater aqui, que vai ser muito massa. Obrigado. Vamos começar contando quem você é, Eric? Olha, eu gosto de resumir minha história e eu costumo dizer que o Eric é da favela para o mundo. Então é um garoto que veio da favela, como maior parte da população brasileira, que foi o primeiro da parentela inteiro a se formar engenheiro civil, com os pais com pouca ou nenhuma instrução, não tiveram oportunidades de frequentar a escola, e esse garoto se formou engenheiro civil, alcançou a autonomia financeira dele com 29 anos de idade. E quando tudo por lá já estava maravilhoso, se fez uma pergunta: o que eu vim fazer aqui na Terra? Comer, beber, dormir e viajar, o que mais? Fiz essa pergunta diretamente para Deusão, como eu costumo dizer. E saí com essa pergunta na bagagem em 2016. Fui fazer um intercâmbio na Irlanda. Depois do intercâmbio, quando tudo por lá já estava maravilhoso, eu comprei um motorhome pela internet, sem nunca ter pisado num motorhome na minha vida. E durante um período de praticamente um ano viajando, tirando um sabático, eu consegui encontrar meu propósito de vida, trocando ideia com Deus em minhas orações. E lá ele me revelou que eu vim nessa terra aqui para poder transformar a vida de pessoas na área financeira e empresarial. E desde 2018 é isso que eu tenho feito, dedicado a minha vida e a vida da minha família em prol do meu propósito, que é transformar a vida de pessoas e empreendedores a organizar suas vidas financeiras e escalar os seus negócios. É isso que eu tenho feito e esse é o Eric Ribeiro. Que legal, que legal. Várias coisas me chamaram a atenção aí. Como é que você vive a vida? Me conta um pouquinho disso. É assim, crazy, mas um crazy gostoso, né? Completamente. Meu lifestyle é um pouco diferente, né? Hoje eu tenho liberdade geográfica, coisa que muitas pessoas almejam, buscam, desejam, mas poucas querem pagar o preço para poder fazer essa conquista e viver esse lifestyle, e eu paguei meu preço, né? Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu tomei as minhas decisões para que eu pudesse viver o que eu vivo hoje. Então, isso é um ponto que eu sempre gosto de acrescentar. E hoje minha base geográfica é na Europa, é Portugal, na Europa. Mas, cara, eu adoro viajar, já passei por 17 países até então. Adoro viver com a minha esposa nesse lifestyle que eu vivo, parando na beira da praia, nos pés de montanha. Às vezes, sim, por que não, dentro de algum estacionamento. Mas isso aqui, eu costumo dizer que a gente convive em um espaço aproximadamente de uns 7 metros quadrados. É apertadinho lá dentro, mas o nosso quintal é um pouquinho maior. Que coisa! E me conta um pouquinho, como é que foi o gatilho para você? Você comentou lá no começo que não era assim, né? Veio de uma família, às vezes, com uma estrutura que não te permitia ter. Mas qual foi o gatilho para que você tomasse essa decisão e fosse viver a vida, uma vida épica, né? Vamos pensar assim, uma vida totalmente diferente do comum. Alguns gatilhos. O gatilho que me fez sair daquilo que eu vivia para viver o que eu vivo hoje é o não conformismo. Eu não me conformava com aquilo que eu tinha. E não era ruim. Minha família nunca passou dificuldade. Mas eu olhava o resultado das outras pessoas e falava, cara, não é isso que eu quero para minha vida. Entende? Por causa da minha origem, eu olhava o resultado de algumas pessoas da periferia, da favela, e falava, cara, não é isso que eu quero para minha vida, eu quero algo mais. E quando eu tinha acesso a outro tipo de pessoas,
com outras classes sociais ou com acesso a coisas que eu gostaria, eu falei, calma aí, como é que faz para poder usufruir disso? Como é que faz para acessar isso? E aí eu ia perguntar para estas pessoas. E foi as perguntas que me motivaram também a buscar o conhecimento. Olha que legal. Você falou uma coisa que me chama muita atenção. Às vezes a gente, né, o ser humano de uma forma geral, ele busca por respostas. E no fundo não são as respostas, mas as perguntas que a gente faz. Já dizia Albert Einstein. As perguntas que fazemos para chegar nas respostas que queremos, né? Quais são as melhores perguntas? Muito legal essa reflexão. E tomou a decisão, foi viajar ao mundo e eu lembro que você contou um pouquinho antes que você trabalhava com outra coisa. Depois que você foi para a área de finanças. Sim, exatamente. Eu comecei como ajudando os meus pais no ramo de entretenimento e alimentos. Legal, né? Mais conhecido como boteco. O bar de família. Onde vende doce, vende tudo. Exatamente, onde vendia doce, vendia as cachaças da vida, tinha sinuca, tinha tudo isso. Mas foi lá onde eu comecei a aprender empreendedorismo. Legal. Foi ali que eu comecei a aprender empreendedorismo. Isso com 9 anos de idade. Eu comecei a trabalhar com 9 anos de idade. Ainda muito pequeno. Muito, muito pequeno. Meu pai me carregava para trabalhar. E ali, já com 10 anos de idade, algumas coisas começaram a vir à tona, alguns talentos começaram a vir à tona. Por exemplo, com 10 anos de idade, eu já conseguia, dentro do bar do meu pai, já passava troco, já cuidava do estoque, fazia pedido, tudo isso sozinho, enquanto meu pai fazia a compra. Entende ali? Então, eu já comecei a perceber o tino para a administração financeira. Que legal. Exatamente, mas isso não era... Hoje o que eu estou verbalizando aqui é de maneira consciente, mas na época não era de maneira consciente. Eu simplesmente seguia o flow, simplesmente fazia aquilo que precisava ser feito, que é o filho precisa ajudar o pai nos negócios. E olha que gatinho, Eric. Eu acredito que tudo é emoção, tá? A base da vida é emoção. Sem uma emoção regulada, sem uma emoção... Sem a gestão das nossas emoções, a gente não tem dinheiro, a gente não tem um bom emprego, não temos família, nada que funcione. E quando você fala assim, lá não tinha consciência, ainda era uma criança, tinha uma emoção por trás. Com certeza. Um desejo. Estava atrelada ao teu talento. Sim. Alguma coisa que... Sim, sim, completamente. E foi nessas que começou. E eu quero pegar um gancho daquilo que você prega bastante, né? Que é... Eu via muitas pessoas sobreviver. E eu não queria sobreviver, eu queria viver. Muito. Então isso também me impulsionou muito. Um desejo genuíno, né, da criança, de olhar para o resultado alheio e falar, cara, aquilo que eu tenho não é ruim, mas eu quero mais. E muitas pessoas... são criticadas por verbalizar esse desejo de querer mais. Fala, então quer dizer que você não está satisfeito com o que você tem? Olha só, você está sendo ingrato. São duas coisas completamente diferentes, Luana. Não quer dizer que aquilo que você tem é ruim, mas você pode mais. Você pode alcançar mais. E aqui eu não estou falando só de bens e de posses, eu estou falando de experiências. Sim. Entende? Eu estou falando de conexões. E seja ela espiritual, emocional ou material. E por que você acredita, né, que às vezes as pessoas elas não se permitem acessar essa sensação de merecimento ou de poder mais? Por que você acredita? Você falou uma coisa, né? Acredito que as pessoas não têm... elas não são ingratas, né? Por que você acredita que as pessoas elas merecem mais, mas elas não olham para isso? Eu acredito que as pessoas não vivem aquilo que elas gostariam ou não agradecem e etc., como você perguntou, porque o meio que elas vivem aprisiona a linha de pensamento ou a opinião a qual ela tem. Então você tem que se envolver numa bolha. E se você falar diferente daquela bolha que você vive, você é criticado. Aqui, e aí eu vou falar a nível Brasil, eu poderia falar a outros países, mas eu vou pegar a nível Brasil. Aqui no Brasil, aqui no Brasil você é perdoado por crimes
em diferentes instâncias, não vou citar aqui porque a gente está, né? Senão podem nos derrubar, mas você não é perdoado se você prosperar. Você é sempre criticado. Criticado por quem? Criticado pelas pessoas que conviveram com você na tua infância. Por quê? Você se destacou verbalmente nos teus resultados. Então eu acredito muito que o pensamento limitante das pessoas acabam limitando outras pessoas. Entende? E aqui a gente não precisa ir tão longe. Não precisa externalizar isso aqui para as pessoas do bairro. É pessoas de dentro da tua casa. O teu pai e a tua mãe. Porque elas também tiveram um ambiente a qual elas cresceram, a qual elas se desenvolveram. Então, é um ciclo, né? Você entende bastante sobre isso. Então, isso aqui é um ciclo que pode ser virtuoso ou não. Entende? Que vem desde o pai dela. Só para complementar, né? Que é o ciclo, que o pensamento limitante do pai dela veio, olha, dinheiro não traz riqueza, dinheiro não traz felicidade, por exemplo. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro não é tudo. Dinheiro não é tudo, entendeu? Todo rico é soberbo, todo rico é desonesto. E aqui ele coloca, é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar nas portas do céu. Então tudo isso vai, não quero muito dinheiro, só quero um bocadinho. Então isso aqui vai limitando o pensamento da pessoa que está convivendo com ela, que nesse caso é o filho. E isso passa de geração para geração. E quando você almeja algo diferente, as pessoas te criticam. Por quê? Porque elas não conseguiram ter acesso. Então, quando as pessoas não conseguem ter acesso, é muito mais ou não tem coragem de acessar, é muito mais fácil você criticar do que tentar. É muito mais fácil você não tentar do que você arriscar, porque se eu tentar e quebrar a cara, eu vou estar assinando o meu atestado de incompetência. Sendo que não é assim que acontece. Acontece da seguinte forma, quanto mais você arrisca, mais você aprende. E o aprendizado é uma curva evolutiva. E aí sim, você vai colocar a sua ordem dentro de um caos. E vai colocando um pouquinho da sua ordem dentro do caos. Eu acredito muito no que você disse em relação às nossas crenças. Nós vamos sendo construídos a partir das pessoas que a gente convive. Sim. Mas eu acredito numa coisa que é bem forte pra mim, sabe, Eric? Acho que as pessoas só dão o que elas têm. Isso é fato. Né? Os pais, por exemplo, talvez não limitam com intenção. Sim, foi o que eu falei, dos pais dela, né? Elas só aprenderam aquilo. Aprendeu daquela forma e foi transmitido, e aí a gente vai voltando e vai para um ciclo de não posso. E é importante que também é uma coisa que eu acredito muito em Deus, e eu falo assim, pai nenhum leva um filho numa loja de brinquedos se ele não tem dinheiro para comprar brinquedo. Não vai lá mostrar. E acredito muito que Deus não nos mostra nada que não seja possível ser conquistado. Talvez você não tenha aprendido na tua base, que são seus pais, mas com toda certeza, se você consegue visualizar e brilha o teu coração, um dos capítulos que eu fiz de um dos livros que eu escrevi, inclusive, do Seja Imperfeito, é o que faz teu coração brilhar. Quando brilha teu coração, você está buscando o caminho, né? E bem importante isso que você está falando. A crença, e a crença financeira é uma crença que pega pesado, né? Forte, crença em escassez, mentalidade de eu não sou capaz, crença de não merecimento, crenças de que o outro pode e eu não posso, crença que aquilo não é para mim, é só para os outros. Todas essas crenças te aprisionam e não deixa você prosperar. Entende? Quando você falou de Deus, e isso também bate muito forte para mim, você falou quando a gente consegue visualizar é porque a gente pode acessar. Entende agora? Como é que a pessoa vai acessar se ela não conseguiu visualizar? Entende? E o que eu faço para poder quebrar isso? Eu simplesmente começo a ter acesso. Já que eu não consigo visualizar, eu procuro em algum lugar, seja em livros, seja em imagens de televisão, seja em séries. Entende? Então você consegue visualizar, caramba, aquilo é legal. Nossa, e se eu tivesse, por exemplo, casa? Eu adoro assistir aquelas casas de Beverly Hills, de Dubai. De Dubai não tem, né?
de alguns lugares dos Estados Unidos. Por quê? Eu quero ter uma casa, uma big casa. Então, às vezes eu não consigo visualizar a casa que eu quero, mas eu vou buscando referências visuais até montar a minha imagem. Então, esse é um conselho que eu sempre dou para as pessoas. Se você não consegue visualizar aquilo que você quer, comece a buscar imagens e referências até que você consiga construir a tua imagem. Porque, às vezes, você não conseguiu ter acesso a essas imagens ou porque alguém não te passou uma referência. Então, vá buscar você suas referências. Construa a tua própria imagem a partir das outras. É uma coxa de retalhos. É o modelar. Né? Vou buscar alguém para eu modelar, não é para eu copiar, mas para eu modelar o que ele está fazendo, o que deu certo na vida dele. Exatamente. Eu vou aplicar na minha, porque alguma coisa eu vou precisar ajustar, é óbvio, mas quando eu modelo, e é uma diferença bem grande entre copiar e modelar, né? Quando eu modelo, eu estou aplicando o que deu certo na tua vida, para minha vida, mas do meu jeito. Com certeza, com certeza. E conta um pouquinho sobre os seus produtos, o que você faz hoje, a tua prática, o que você vende, né? Para eu poder entender. Hoje eu ajudo as pessoas a realizar o sonho delas. É isso que eu faço. Qual que é a base? Organização financeira, mudança de mentalidade e estruturação de negócios. Tem alguns produtos na minha esteira e hoje eu estou proporcionando para as pessoas que sofreram com algum tipo de pandemia ou simplesmente querem mais da vida, eu tenho um produto que é chamado 90 Maneiras de você fazer dinheiro e despertar sua mente empreendedora. Então, por exemplo, para quem que está buscando, qual o tipo de público que busca isso? Primeiro, aquela pessoa que quer mais da vida. Aquela pessoa que tá ali apertada no seu salário, não está conseguindo honrar com os compromissos ou simplesmente o cartão de crédito é um complemento do custo de vida e ela precisa ter uma renda complementar. Então esse é um público que está buscando renda extra. A outra pessoa que está insatisfeita às vezes com a vida. Pessoa que está insatisfeita no seu trabalho, pessoas que estão insatisfeitas com o tanto que ganha, porque às vezes a pessoa pode ganhar bem, mas gasta bem também. Gasta bem, entende? Ou simplesmente a pessoa que entendeu que depender de uma única fonte de renda é a mesma coisa que entrar num carro, fazer uma viagem, só que não ter step. Entende? Então, também é esse tipo de pessoas. E para aquelas pessoas que querem, já tem o viés empreendedor. Que casais, por exemplo, casais empreendedores. Esse é um público que eu atendo bastante. Casais empreendedores, que tem um trabalhando de CLT e o outro empreendendo de alguma forma. Ou simplesmente a renda extra já está começando a suprir essa outra aqui. O CLT, né, já está ganhando mais. E só que os dois querem empreender. E aí eu também é para esse público. Casais empreendedores. Legal. Entende? Que querem conquistar ainda mais e realizar os seus sonhos. Porque no final o que conta é os sonhos que a gente quer realizar aqui na Terra. Entende? Então esse produto atende bem essa demanda, bem essas pessoas que querem mais da vida. Que legal. Quando você fala, né? Acho que financeiro é base para muita coisa, né? O dinheiro, ele é diferente do que a gente vê. Né? As pessoas às vezes vendem o dinheiro é sujo. Uma construção de uma crença que foi ensinada lá atrás, como se o dinheiro fosse sujo mesmo. Né? A gente ensina as nossas crianças, por exemplo. Quando a criança pega o dinheiro, é óbvio que vai colocar na boca, mas a hora que a gente percebe ela colocando na boca, tira da mão que isso é sujo. Ou seja, vamos registrando no nosso cérebro que pegar em dinheiro é algo que não deveria acontecer. E aí se torna adulto, quando vai lá, pega o dinheiro some da tua mão, porque simplesmente você entende que o dinheiro é sujo, já está ali registrado. Mas muita coisa que você está falando, acho que casa com o que eu trabalho, né? Também tenho muito contato com casais. E eu vejo que o casal, de uma forma geral, ele é a base para tudo. Sim. Tudo começa com o casal, né? Você falou um pouquinho também da tua família e tal, mas você acredita que o teu casamento
ele traz muito essa estrutura. Hoje vocês empreendem juntos, pelo que eu Sim. entendi. E ela segue teu estilo de vida e vocês dois fazem as mesmas coisas? Como que é isso? Eu acredito que a instituição mais importante que existe na face da Terra, o nome dela é empresa. Se você entender que a tua família é um campo de treinamento para você abrir e fazer dar certo qualquer negócio, você nunca vai falir na vida. Você nunca vai perder na vida. Você pode até cair, mas você vai se levantar, assim, porque a família também tem altos e baixos. Nas empresas também temos altos e baixos. Ninguém está contando aqui um mundo de fantasia, um mundo fantástico de Bob. Ok. Porém, se você entender que a instituição mais importante existe aqui na Terra, instituída por Deus, o nome dela é empresa, você faz qualquer negócio acontecer na tua vida. Então isso é uma coisa que eu acredito muito. Então a minha família hoje é minha base para aquilo que eu quero alcançar. Minha esposa sim é minha apoiadora, minha esposa é a minha companheira, é a minha melhor amiga, e eu costumo dizer que ela é minha mentora. Legal. A minha esposa é minha mentora, minha esposa é minha estrategista, é a mulher da minha vida. Legal. Entende? Eu já estou com ela há praticamente 16 anos, fazendo 11 anos de casado este ano. Entende? Então, assim, se você não tem do seu lado uma pessoa que esteja junto com você, não às vezes fazendo as mesmas atividades ou empreendendo junto com você, que faz, às vezes o seu marido ou a sua esposa, eles irão empreender em lugares diferentes. E tá tudo bem, porque os propósitos se unem lá na frente. É o propósito do casal, da família. Ok? Então, mas aonde que tem que se encontrar? É no apoio, é na base, é no background. É suportar um ao outro. Quando eu falo suportar um ao outro, não é suportar de, nossa, eu não estou te suportando, isso já está insustentável. Não, é de suportar da palavra suporte. Dar suporte. Dar suporte. A minha esposa me dá suporte. Eu dou suporte para minha esposa na área que ela empreende. A minha esposa ela empreende na área musical, na área de entretenimento. Minha esposa é cantora. Entende? E eu atuo na área de empreendedorismo. Claro, empreendedorismo também tem a ver com música, com artes, sim. Mas são viés, nós estamos atuando por viés diferentes. Mas nós dois somos um casal empreendedor. Entende? Somos empreendedores nômades. Então, o maior conselho que eu dou para as famílias que querem empreender agora é: comecem treinando na sua família. Se você conseguir administrar muito bem a tua família, se você conseguir gerir a tua família, você se torna um empreendedor excelente. É simples, eu poderia dar diversos exemplos. Para casais com filhos, Luana. Ou não, casais com filho ou não. Opa. Dá uma pausa para voltar. Gente, essa televisão, acho que ela desliga o tempo com uns 30 minutos. Aí tu vai só retomar o que tu estava falando antes Tá bom. de casal com filhos. Tá bom. Na hora que puder, só me avisa. Casais com filhos, por exemplo. Ou não. Eu vou dar esse exemplo para ficar mais fácil com filhos. Você quer aprender sobre gestão? Sobre liderança? É fácil, olha para tua família. João, leva o lixo. João, lava a louça. Joaquim, que é o nome do marido. Joaquim, o negócio é o seguinte: você vai arrumar a sala, eu vou arrumar a cozinha e você vai tirar o lixo. O que a pessoa está fazendo aqui? O que a mãe está fazendo aqui? A mulher empreendedora. A mãe empreendedora. Ela está delegando. Está dando direções. Exatamente. Ela está distribuindo funções. E aí o que acontece? O Joaquim não quer arrumar a cozinha, só que o João quer. E aí um vai ficar brigando com o outro. Não, eu quero fazer a tarefa do Joaquim. E o João, eu quero fazer outra tarefa. Ou eu não quero fazer tarefa nenhuma. E aí a mãe entra e vai fazer o quê? Gerir conflitos. Existe alguma similaridade com o mundo empresarial hoje? Nenhuma, né? Vamos pensar? Não tem nada a ver. Você entendeu? Tudo a ver. Exatamente. Se a gente parar pra pensar, tem tudo a ver. Exatamente. Vamos, disciplina. Mas a gente fecha os olhos e acredita que não tem nada a ver, né? Ou a gente não tem a consciência. É isso que a gente está trazendo aqui hoje. As pessoas olham como família simplesmente como família.
E pode ser só família. E tá tudo bem para quem pensa assim. Eu não penso. Eu acredito que a instituição mais importante instituída por Deus aqui na Terra, o nome dela é família. Se você entender que dentro da tua família, qualquer atividade que você for fazer, ela é um campo de batalha, um campo de treinamento para que você vença na vida, a tua vida muda. Todo negócio que você for abrir, você vai vencer. E aí eu volto e falo, se você não está gerindo bem a tua família, provavelmente os teus negócios não terão uma sustentabilidade a longo prazo. Não é uma mera coincidência, né? Fez sentido, Luana, o que eu acabei de falar? E eu poderia citar diversos outros exemplos de dentro da tua casa, como é um campo de treinamento. Entende? Mas eu acredito muito nisso. E só para complementar a tua pergunta, hoje nós empreendemos em diferentes áreas, como eu falei. Mas estão juntos. Estamos juntos o tempo todo. O que ela precisa de estratégia, o que ela precisa de coragem, de apoio, de suporte na área artística dela, eu vou lá. Ela precisa de um comercial, eu vou lá. Eu vou lá, saio, nem que seja para bater de porta em porta e oferecer a arte dela, eu vou lá e faço isso. Eu já fiz isso, deu certo e vou voltar a fazer. Porque é uma parceria. Porque, exatamente. A nossa empresa / família tem que dar certo. Nós viemos aqui na Terra, chegamos aqui na Terra para uma coisa. Existe um para ditado. Governar. Existe um ditado que você me fez lembrar. Que nenhum sucesso profissional compensa o fracasso familiar. Perfeito. Perfeito. E eu concordo 100% com isso. Tem muito a ver com o que você falou. Eu nunca tinha pensado a família como uma empresa. Eu sempre falo que o casamento é uma empresa. Uhum. Né? E a família. O casamento, a base dele é para a estrutura familiar. Exatamente. Né? O casamento, ela pode começar a se tornar uma empresa. Porque a partir do momento que você ramifica com filhos ou não... É uma empresa iniciante. Ali você tem uma sociedade. Onde tem duas partes interessadas. Agora, interessada em quê? No nosso caso, é propósito. O propósito da minha família hoje é servir e transformar para prosperar. Muito legal. Digo... Toda família ela só funciona quando temos valores comuns. Sim. Né? Podemos pensar diferentes, até porque somos diferentes, mas sim. O valor tem que ser muito comum. E financeiramente, o quanto você acredita que impacta a vida de uma família? A falta do dinheiro, no caso, né? A falta do dinheiro, ok. Impacta diretamente. Se você não tem uma saúde financeira familiar, você não tem um bom relacionamento familiar. Gente, não dá para você, no mundo que vivemos hoje, ficar sobrevivendo. Eu quero comer uma pizza, não tem dinheiro. Eu preciso pagar a conta de luz, não tem dinheiro. Você acha que isso desgasta uma relação, Ana? Muito. Exatamente. Então, o dinheiro, sim, é importante como base familiar. Quem acha ao contrário, tudo bem. Eu acredito que dinheiro é importante sim na base familiar. Porque é ela que paga as experiências, ela que paga a tua conta de água, a tua conta de luz, a tua conta de restaurante, a tua subsistência de supermercado. Ela que compra o shampoo. Entende? Ela que compra o presente para dar para tua esposa ou para o teu marido. Então o dinheiro sim é importante. Agora quando falta tudo isso, explica para mim. Nem só de amor vive o homem aqui, né? Então, assim, você precisa, sim, dar o devido valor. Coloque o dinheiro no devido lugar na tua vida. Ok? Coloque o dinheiro no devido lugar na tua vida. Eu costumo dizer que o dinheiro, sem um líder para guiá-lo a um propósito bem definido, um destino claro e um caminho muito rápido, ele é apenas um pedaço de papel como outro qualquer. Você tem que liderar o dinheiro, não o dinheiro liderar você. Então coloque o dinheiro no lugar certo na tua vida. Perfeito. O dinheiro é apenas uma ferramenta potencializadora para que você conquiste aquilo que você quer. Realize experiências, bens materiais e todo mundo gosta. Vamos parar de hipocrisia, né, Luana? Todo mundo gosta de fazer uma viagem, todo mundo gosta de comer bem, todo mundo gosta de conforto. E hoje aqui na Terra o que a gente tem, a moeda de troca é chamada dinheiro. Respondi a tua pergunta? Total, perfeito. Concordo e ainda digo, dinheiro pode não ser o mais importante, mas ele é importante. É importante.
Eric, eu gostaria de saber de alguns momentos em que você sobreviveu à sua vida. Vários. E conta um pouquinho. Vários. A minha infância eu costumo dizer que era uma infância muito boa, mas eu não sabia que eu sobrevivia. Eu sobrevivia. A partir do momento que eu passei a ter acesso, quando eu falei acesso, não é acesso de ter a posse ou a experiência, é simplesmente visualizar que era diferente do meu. Isso aconteceu de uma maneira muito simples. A minha mãe era doméstica. Se aposentou como doméstica. Então, eu era o filho da empregada. E aí eu tinha acesso ao quê? A casa das empregadas. A casa das patroas. Entendeu? Como eu era o filho da empregada, eu tinha acesso à casa das patroas. Então eu tinha acesso a comida diferente quando eu ia com a minha mãe trabalhar. Eu tinha acesso ao ambiente diferente, a roupas diferentes, porque eu era aquele garoto que ganhava roupa dos patrões. O que sobrava, que eles iam doar. Exatamente. Que para mim na época era maravilhoso. E eu agradeço minha mãe e as patroas dela. Entende? Eu tenho certeza que elas fizeram de maneira genuína. Mas quando eu tive acesso a essas roupas boas, eu falo, calma aí, que a roupa que meu pai e que minha mãe me deu não é compatível com aquela que eu ganhei de lá, da outra ponta. Como é que eu consigo conquistar direto, Dani? Exatamente. Então, esses momentos eu considero momentos que eu sobrevivi. Entende? Momentos de transição também são momentos que eu sobrevivi. Entende? Momentos de transição de carreira, às vezes. Momentos que eu sobrevivi foram decisões muito importantes que eu tive que fazer na minha vida. Por exemplo, quando eu decidi fazer faculdade. Isso aqui é uma situação muito, muito interessante. Eu decidi fazer faculdade, eu era militar do Exército. Eu já fui cabo do Exército durante 4 anos. Então, no período que eu estava no quartel, eu decidi fazer engenharia civil, porque ali eu entendi que eu tinha um talento para engenharia civil, que eu era pedreiro dentro do quartel também. Então eu vi que eu tinha um talento como pedreiro, mas também tinha um talento de liderança. Então eu falei, caramba, decidi fazer faculdade e eu ganhava na época R$ 654,18 e eu pagava na faculdade R$ 620. Então me sobrava R$ 34,18 para viver o mês. Então isso não é viver, isso é sobreviver. Entende? Então esses foram os momentos que eu acredito que eu sobrevivi. Você lembra de algum gatilho, algum momento específico que você fez assim, tô sobrevivendo, mas agora eu preciso começar a viver minha vida? Uhum. Você lembra de alguma situação? Sim, essa, por exemplo, foi uma. Essa foi uma. E o que você fez para então sair da condição que você estava para ir? Porque tem muito de ação aí, sim, né? Sim. Tem muito da mudança de crença, de tudo que você ensina, inclusive. Mas o que você fez especificamente para dizer assim, eu não vou mais sobreviver minha vida? Vou começar a viver, né? Primeiro, o que eu fiz para poder deixar de sobreviver e passar a viver? Primeira coisa, você ter um desejo ardente dentro do teu coração. O desejo ardente que eu tinha dentro do meu coração era: eu preciso vencer a situação de sobrevivência que eu estou vivendo. Esse era o primeiro desejo. Eu não tinha algo muito claro. Eu não vou falar que, nossa, eu queria ser um multimilionário. Não, eu não tinha isso claro na minha ideia. Eu só tinha um desejo ardente de vencer aquela situação que eu estava vivendo naquele momento. Claro, eu tinha uma prospecção. Caramba, eu quero fazer engenharia civil, por exemplo. Então, querendo ou não, engenharia civil são 5 anos. E depois de 5 anos, qual que é o salário que eu irei conquistar? Sei lá, R$5.000, que foi o salário que eu comecei a ganhar na época, depois de formado. E o que eu consigo realizar com esses R$5.000? Aí eu consigo frequentar restaurantes, a qual eu era expulso e chotado quando eu era engraxate. Então aqui também eu queria pagar uma dor. E aí eu falei, caramba, então eu quero ter acesso a esses restaurantes. Eu posso comprar um carro para me deslocar. Caramba, vai ser legal. Eu posso comprar uma casa. Eu posso sair da favela, ter a minha própria casa, meu símbolo de conquista, a casa própria. Caramba. Então,
Foram esses motivadores, tem outros, mas foram esses motivadores. O maior motivador que eu tinha na época, poucas pessoas sabem disso, o maior motivador que eu tinha para poder vencer na vida era dar uma condição melhor para os meus pais. Era um dos maiores motivadores que eu tinha, e vou te dizer que era o mais importante. Talvez eles nem saibam disso, agora vão ficar sabendo. O maior motivador que eu falo agora, até me emocionei, porque o maior motivador que eu tinha era esse. De dar uma condição melhor para minha mãe, porque eu via ela saindo ali 4h30 da manhã, ela e meu pai, pegando 4 ônibus, levantando 4h30 da manhã, chegando e ainda ter que fazer comida pra gente. E eu falei, cara, eu quero ter mais tempo com a minha mãe, ela não precisa trabalhar em 3 empregos, então eu quero trabalhar, eu quero dar uma condição melhor para ela, eu quero dar uma qualidade de vida melhor para ela, para os meus pais, eu quero dar uma casa própria para ela. E minha motivação por muito tempo foi essa. E foi o que eu fiz. E aí eu decidi. É isso que eu quero para minha vida. E aí simplesmente eu fiz o que precisava ser feito todos os dias até que eu conseguisse. E com 21 anos de idade, a casa que meus pais têm hoje, metade da casa que eles têm foi eu que dei. Entende? Muito. Então, depois disso, eu falei, mãe, agora eu cumpri aquilo que eu tinha como motivação. Agora eu vou viver a minha vida. E aí minha motivação passou a ser a minha nova família, que foi a que eu estou fazendo agora, a que eu vivo agora, e que eu sou eternamente grato a Deus. E falo que eu sou muito abençoado. Então minha maior motivação hoje são 2. Transbordar o copo da minha família, porque eu creio muito que se você não transborda o seu próprio copo, você não consegue sustentar, transbordar o copo de outras pessoas. Com certeza. E aqui eu gosto de dar um exemplo muito claro. Quando você está viajando numa aeronave, quando tem alguma turbulência, eles falam primeiro, e a máscara cai do teto, fala, primeiro coloque a máscara em você e depois no próximo. Então primeiro eu vou transbordar na vida da minha família, para que eu possa ter condições e longevidade para transbordar na vida do próximo. E a minha segunda motivação é transformar a vida das pessoas e cumprir aquilo que Deus me confiou aqui na Terra, que é transformar a vida das pessoas na área financeira e empresarial. É isso que eu vim fazer aqui na Terra, e eu não vou descansar, e eu vou fazer até o último dia da minha vida. É isso que eu vou fazer. Me arrepiou, porque é muito forte isso. E também tem muito apego com quem você é. Quando você encarna você na tua vida, nada pode te parar. Nada pode ser mais forte do que a tua decisão. Que legal. Eu gostaria, a gente tem um monte de pergunta matutando aqui. Eu gostaria de fazer mais uma pergunta para você. Fica à vontade. Se alguém estiver passando pela situação que você passou lá atrás, sem saber o que fazer, sem tomar essa decisão, sem saber qual é a ponte que eu devo construir para fazer a transição, estou incomodada, principalmente financeiramente, o que você diz que é a primeira coisa que a pessoa precisa fazer? Olhar para a primeira coisa. O que a pessoa precisa fazer para sair dessa situação financeira que ela se encontra hoje? Olhe para tuas atitudes e olhe para tuas finanças. Se você quiser mais da vida, a primeira coisa que vai botar dinheiro na tua vida é as tuas atitudes. Se as tuas atitudes não estão levando você para o lugar que você gostaria, porque as tuas atitudes não estão corretas. Ou simplesmente você ainda não descobriu qual é a atitude correta para poder fazer o certo. Essa é a primeira coisa. E aqui eu poderia, só nessa de atitude, eu poderia aprofundar muito mais. Mas eu vou me ater por aqui. A segunda coisa, olhe para tuas finanças. Olhe para tuas finanças. Não venha com desculpinha, com mimimi, com papapá, o que eu ganho é pouco, faça mais. Ah, mas eu não consigo ganhar mais, porque lhe falta o conhecimento. Se você está ganhando pouco, é porque o teu conhecimento é limitado. Então, invista em conhecimento, porque ele vai ser a mola propulsora para que você quebre o limite de quanto que você ganha. Que show. Então, invista em conhecimento. Isso transformou a minha vida
investi em conhecimento, transformou a minha vida e pela graça de Deus eu posso transformar outras vidas porque eu tenho um conhecimento que algumas pessoas não têm. Olha só. Entende? Conhecimento não é tudo, mas é a base para tudo. Olha só que Porque interessante. a experiência é importante também, né? Só para complementar. A experiência, o empírico, ele é muito importante. Isso aqui são provas irrefutáveis. Porém, quando você agrega conhecimento, você acelera o processo. Eu costumo dizer que o conhecimento, ele liberta, as atitudes e as ações, ela constrói os teus resultados e o direcionamento acelera os teus resultados. E foi isso que eu fiz na minha vida. Para pessoas que estão passando por alguma dificuldade financeira hoje, olhe para as suas atitudes. Segundo, busque conhecimento. Terceiro, busque alguém que possa te ajudar. Ótimo. Por quê? Ela vai acelerar os teus processos, ela vai acelerar a conquista dos teus resultados. Quando eu entendi que eu não precisava fazer tudo sozinho, eu acelerei o processo de conquistas e resultados na minha vida e da minha família. Até porque, quando você reconhece que você não faz nada sozinho, você começa a buscar pessoas que têm talentos que você não tem e começa a conectar esses talentos. E o resultado é exponencial, né? Exatamente. É união de propósitos. Eu acredito muito em união de propósitos. Entende? Eu tenho um propósito. Propósito em transformar a vida de famílias. Entende? Então, se eu tenho esse propósito e você tem um propósito de crescer a tua família, de mudar a sua situação financeira, busca alguém que precise. E eu não estou falando, Eric, se quiser me procurar, claro, eu vou sempre puxar a sardinha para o meu lado. Pode me procurar no Instagram, nas minhas redes sociais, maravilhoso. Agora, se não for eu, se você não se identificou comigo, tá tudo bem. Agora busque alguém. Tem que ter alguém. Busca alguém. Entende? Não fique sozinho. A gente não nasceu sozinho, gente. A gente precisou da nossa mãe para nascer e do nosso pai para poder fazer a fecundação de tudo. Então, nem no seu nascimento você veio sozinho. O único que veio sozinho aqui foi Jesus Cristo. E mesmo assim ele precisou de Maria. Não é isso? Para conceber aqui na Terra. Então, assim, gente, vamos olhar a história e vamos analisar os fatos e vamos modelar. Vamos parar. O quanto a história nos ensina, né? O quanto as histórias nos ensinam. A natureza das coisas nos ensina. Exatamente. Entende? Então eu sempre falo isso para as pessoas que querem mudar a situação financeira a qual estão, né? Uma situação ruim. Olhe para as tuas atitudes, analise as tuas finanças, aprenda a administrar as tuas finanças, busque ajuda e o principal, aplique o conhecimento e as orientações. E o quinto, faça com constância. Faça com constância. Você só não consegue alcançar os resultados que você gostaria porque você é impaciente durante o processo. Repetir, 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 repetir. E às vezes não é só repetir, às vezes é só fazer. Simplesmente fazer. Não é, às vezes, fazer sempre as mesmas coisas, Luana. Às vezes é fazer movimentos diferentes que te levem àquilo que você deseja, mas com constância. As pessoas, elas fazem pouco, buscam pouco conhecimento e querem muito resultado. Faça-me o favor, né? Se você quiser ter muito resultado, faça muito. Execute muito, aplique muito e tenha muita constância. Garanto para você que essa fórmula não dá errado. Concordo. Pra gente... estamos chegando ao fim. O papo tá muito gostoso, mas pra gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Uma mensagem do fundo do teu coração, assim, para todas as pessoas que estão nos ouvindo. E algo que toque de alguma forma e que faça com que essas pessoas se movimentem. Porque precisamos desse movimento, né? Vamos lá. Do fundo do coração. Vamos lá. Vamos lá. Se você quiser vencer na vida, qualquer situação, olhe para a tua família. Desde o teu pai, desde a tua mãe, olha a história do teu pai, olha a história da tua mãe, porque eles só te deram o que eles tinham
e você tá tão egoísta que você só quer olhar pro seu. Só que você não tá olhando aquilo que o teu pai e tua mãe te proporcionou. Que era aquilo que eles tinham de melhor. Com os defeitos e positivos, tanto com imperfeições ou perfeições que eles tinham. Então, primeiro, honre teu pai e tua mãe, olhe para a história deles e entenda que você, que está nos ouvindo aqui, você veio nessa terra para poder quebrar um ciclo. Você veio aqui na terra, e eu estou falando do fundo do meu coração, você veio aqui na terra para poder vencer um ciclo, para iniciar um novo e impactar uma nova geração. Mas comece pela geração da tua casa, pelo teu esposo, pelo teu marido, pelos teus filhos. Não lance palavras para eles de desdenho, de incapacidade, de nada desse tipo. Sim, coloque palavras de motivação. Palavras têm um poder, né? Eu acredito muito. A boca só fala do que o coração está cheio. Então, se você está falando palavras de malefício para o teu próximo, seja ele qual for, ou na rua ou dentro de casa, é porque o teu coração está cheio de maldade, está cheio de malefícios. Então, olhe para você agora. Entende? Então, olha para a história do teu pai, da tua mãe. Olhe para você, as tuas atitudes, aquilo que você está fazendo. E você veio aqui na Terra para vencer um ciclo, para quebrar um ciclo. Você não veio aqui nessa Terra para fracassar. Você veio aqui nessa Terra para vencer. Vencer e vencer com excelência. Eu acredito muito nisso. E quando eu falo vencer com excelência, existe uma linha que a gente tem que observar, que é a linha do tempo. E você não precisa pular do primeiro para o último degrau. Você precisa passar em degrau em degrau. O nome disso é jornada evolutiva. Quando você entende que a sua jornada evolutiva é importante durante o seu processo de conquista, você não quer pular fases. E muitas pessoas querem pular fases. Não pule fases. Por isso que eu comecei lá pelo pai, pela mãe. Olhe para você, olhe para tuas atitudes, pelas tuas palavras, pelo teu coração. E entenda, só entenda isso, que você é quem vai vencer o ciclo aqui na Terra. Você veio aqui na Terra com um propósito. Entende? E eu acredito muito nisso. E eu falo para as pessoas também, uma coisa que também vem no coração. Gente, dinheiro, ele serve como ferramenta potencializadora para você realizar qualquer coisa aqui na Terra. Ou pelo menos grande parte das coisas aqui na Terra. Entende? Então não trate mal essa ferramenta que você tem, porque senão você pode ficar sem. E fica sem mesmo. Fica completamente. Então é essa mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas que estão ouvindo e para a tua audiência. É um baita prazer. Eu ficaria aqui muito mais tempo. Eu também, com certeza. Para mim é um baita prazer. E é uma honra estar aqui com Obrigada você. Mais uma vez pela tua presença e por ter aceitado. E conte comigo. O desafio. Conte comigo, não só aqui no podcast, mas conte comigo também na tua vida, nos teus negócios. Vamos marcar uma live junto. Fique à vontade. Ok? Vai ser um baita prazer e agregar para a tua audiência e unir esses propósitos. Que legal. E vamos parar de deixar de sobreviver e vamos viver aqui. Vamos viver. Vamos viver. Então, Eric, deixa suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra, onde que eles podem te acompanhar? Hoje eu estou muito ativo no Instagram e TikTok. No Instagram é o Eric Ribeiro, com CK no final. E no TikTok é ericribeiro.oficial. É isso, vai ser um baita prazer receber qualquer um da sua audiência. E se as pessoas que passarem a seguir agora, coloquem lá, olha, eu assisti no podcast da Luana, eu assisti nas redes sociais da Luana, para eu identificar. Legal. E detalhe, as pessoas que vierem através da tua rede, eu vou dar um presentinho para elas. Olha que legal. Vou dar um presentinho, uma mensagem de boas-vindas muito personalizada e um presente para elas. Mas tem que colocar no direct lá. Que legal. De novo, muito obrigado. Assistam esse vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo. Legal. Estamos aqui, finalizando. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Tchau.